Hoje nós leremos o capítulo 10 de Mateus, versículos 24 até o 33. Mateus capítulo 10, versículos 24 ao 33. O primeiro livro do Novo Testamento. Esse capítulo 10 de Mateus, Jesus acaba de escolher seus 12 discípulos, que vão se tornar posteriormente os 12 apóstolos. Aí ele dá a esses discípulos autoridade sobre espíritos imundos, para que eles possam expulsar espíritos imundos e curar toda sorte de enfermidade, e começa a falar sobre algumas instruções para esses discípulos. Então o capítulo 10 de Mateus, como um todo, é um capítulo de instruções. É um capítulo onde Jesus ele escolhe seus discípulos e ele quer treinar esses discípulos para o que eles vão encontrar no mundo daquele dia em diante. Então é um texto muito importante para nós, como discípulos de Jesus também. Apesar do contexto ser aplicado aos 12 discípulos, nós também podemos tirar valiosas lições sobre esse texto. Ele também se aplica a nós como discípulos de Jesus. Então ele começa a dar as instruções no início do capítulo 10. No início do capítulo ele começa falando para os seus discípulos não tomar rumo às cidades gentias, ou seja, as cidades que não pertenciam aos judeus, por causa daquilo que o Rafa falou. Jesus ele vai inicialmente para os da casa de Israel, ele prega para os da casa de Israel, mas como o Rafa falou em outra exposição bíblica, quando ele morre, quando ele dá sua vida em nosso lugar e ressuscita, e a ele foi dada toda a autoridade, e agora com toda a autoridade ele pode pregar no mundo todo. Tanto que é o que ele fala dos discípulos lá em Mateus 28, e de fazer discípulos por todas as nações. Aqui ele fala para os discípulos não irem rumo aos gentios, mas irem primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas lá no final de Mateus, ele vai falar, toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, vão e façam discípulos de todas as nações. E aí ele começa a falar então essas instruções para esses discípulos, certo? Ele fala para eles não levarem ouro nem prata, porque eles iam receber isso. Digno é o trabalhador do seu salário, então não precisa levar essas coisas. Falam para eles procurarem pessoas dignas nas cidades que eles forem pregar, para receber eles em casa e para eles ficarem lá até quando eles forem embora, para eles serem astutos como as serpentes e sem malícias como as pombas. Jesus vai falando isso ao longo do capítulo 10. E aí, mais próximo do texto que a gente vai ler hoje, ele começa a falar uma coisa muito interessante. Ele fala assim: acautelem-se dos homens. Acautelem-se dos homens por quê? Porque vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Jesus ele fala então para esses discípulos que agora estão reunidos, que eles seriam perseguidos por causa do nome de Jesus. Por exemplo, no versículo 18 de Mateus 10, Jesus diz assim: por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Versículo 22, ele segue a mesma ideia: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos ler o texto, a partir desse contexto geral que eu falei, vamos ler o texto, versículos 24 até o 33. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão,
sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Bom, então novamente, Jesus ele está falando para quem? Ele está falando para os seus discípulos, os seus 12 que depois viriam se tornar os apóstolos da igreja. E ele começa esse texto falando algo muito claro: o discípulo não está acima do seu mestre, basta ele ser como o seu mestre. E por que Jesus fala isso logo depois dele falar do contexto de perseguição? Ele fala isso principalmente por dois motivos. O primeiro é que os discípulos eles deveriam se esforçar para parecer com Jesus, e isso seria suficiente para eles. Jesus está falando assim: a meta para vocês é se parecerem comigo. Esse é o ponto do discipulado, se parecer com Jesus. Esse deve ser o alvo do cristão, buscar ser parecido com o seu mestre. Ver as coisas como Jesus via, amar as pessoas como Jesus amou, servir, se sacrificar pelo próximo, tudo coisas que o mestre fez. Amar de todo o coração, esse é o alvo do cristão. Mas ao mesmo tempo, por causa desse contexto que eu falei, Jesus está falando isso também baseado no que ele falou anteriormente. Ou seja, da mesma forma que Jesus foi perseguido, os discípulos seriam perseguidos também. Por isso que ele fala, o discípulo não está acima do seu mestre. É como se ele estivesse dizendo: vocês não são melhores que eu, vocês vão ser perseguidos também. Se eu fui perseguido, quanto mais vocês serão. Tanto que no final do versículo 24, o versículo que dá início à nossa passagem, ele diz assim: se o dono da casa foi chamado Beelzebul, aqui Beelzebul não é uma palavra hebraica, mas é o equivalente a Satanás ou o príncipe dos demônios, quanto mais os membros da sua família. E é triste pensar que o próprio Jesus tinha sido chamado de Beelzebul, que ele expulsava demônios por Beelzebul e tudo mais. Os fariseus acusavam Jesus disso. E aqui Jesus está fazendo referência de fato a esse pecado dos fariseus, que é a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo, que é basicamente o ato de atribuir uma obra clara de Jesus aos demônios. Saber é ter a certeza que uma obra vem de Deus e atribuir essa obra aos demônios, que foi algo que os fariseus, um grupo religioso da época, cometeu. Há uma discussão hoje em dia se a blasfêmia contra o Espírito Santo ela pode ainda ser cometida, porque algumas pessoas acreditam que a blasfêmia contra o Espírito Santo era algo que podia ser cometido apenas quando Jesus estava aqui na Terra, de forma que, uma vez que ele não está mais presente entre nós, não é possível a gente atribuir uma obra de Jesus aos demônios. Mas, independente da visão, é uma coisa, um ponto comum que todo mundo tem, que é o quê? Que esse pecado que os fariseus cometeram, ele é um pecado completamente decidido, determinado. Os fariseus sabiam que a obra vinha de Deus e eles atribuíram aos demônios. E não é um pecado que acontece uma vez, não. Os fariseus cometem isso no capítulo 9. Jesus está fazendo curas, e aí os fariseus falam que ele está fazendo as curas, expulsão dos demônios pelo espírito de Beelzebul. E depois eles falam de novo no capítulo 12, que é quando Jesus responde. Ele fala, cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então Jesus ele se defende na segunda vez que isso acontece. Só que o que ele está falando aqui é a mesma ideia. Se Jesus foi chamado de Beelzebul, se Jesus foi chamado dessas coisas abomináveis, quanto mais seus discípulos. Esse é o princípio do texto. Se o próprio Jesus foi chamado dessas coisas, quanto mais seus discípulos. Ao seguirmos Jesus, temos a possibilidade de sermos perseguidos assim como ele foi. Sermos xingados, humilhados e desprezados, como foi no tempo dele, como ele foi no tempo dele.
Isso não deve ser visto apenas como uma possibilidade remota, mas uma chance muito possível de acontecer, em maior ou menor grau. A gente hoje vive num país que tem uma liberdade religiosa maior, mas hoje o cristianismo ainda é a religião mais perseguida do mundo. Nós sempre falamos das missões, da importância que é, porque existem países onde a perseguição religiosa é muito forte, e é muito difícil do evangelho penetrar. Mas essa perseguição, Jesus coloca como uma certeza na vida dos seus discípulos. Aquele que quer ser discípulo de Jesus, se parecer com Jesus, vai sofrer perseguições. É isso que Jesus coloca aqui. E é por isso, esse é um dos motivos que Jesus apresenta no texto, que a gente não deve ter medo deles, como fala o versículo 26. Porque o medo, ele é em essência uma preocupação com o desconhecido. Sempre que você tem medo de alguma coisa, é sempre assim, é uma preocupação desmedida com algo que você não tem controle. Seja, por exemplo, uma preocupação com o futuro, que é desconhecido, ou medos bobos, tipo, sei lá, medo de fantasma, medo de espírito. É, em essência, uma preocupação com aquilo que você não consegue controlar, com o desconhecido. Só que o ponto do texto é que a gente já sabe o que vai acontecer. Ninguém se tornou cristão, digamos assim, sem assinar os termos, sem ler os termos, né? A gente põe lá, eu aceito os termos, mas nunca lê, né? Mas não, aqui a gente sabe quais são os termos do negócio. Nós não devemos temer porque já sabemos o que esperar das pessoas, que é represália, que é perseguição. É isso que Jesus disse que passaríamos por sermos seus discípulos. E ele continua falando por que a gente não deve temer essas pessoas. Então, o primeiro ponto aqui é que nós já sabemos o que vai acontecer, nós já sabemos o que é reservado a nós. Mas ele continua no versículo 26: não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O anúncio do reino de Deus, e a ideia desse texto é essa, o anúncio do reino de Deus, nessa época, e na nossa também, em muitos lugares, é abafado pela violência, é abafado pela morte dos cristãos, mas um dia não vai ser. Um dia, Deus ele vai se manifestar completamente, com toda a sua glória e poder. E é isso que ele está falando aqui. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Um dia os nossos adversários, aqueles que nos perseguem, que nos humilham, que zombam, que nos maltratam, eles vão ver que eles estão errados. Eles vão ver que eles estão errados. E esse movimento do anúncio do reino de Deus, que um dia vai se manifestar completamente, já começou. Já começou lá na descida do Espírito Santo, onde os apóstolos começaram a pregar e muitas pessoas foram convertidas. E um dia ele vai terminar na volta de Jesus. E nesse momento a gente já vai ter a manifestação completa. E os inimigos de Cristo vendo que eles estavam errados esse tempo todo. E naquele momento, tudo estará de volta ao seu devido lugar. Nesse dia, a gente não vai precisar ter medo de represálias ou perseguições por causa da pregação do Evangelho. Porque Jesus, nosso doce mestre, vai reinar eternamente. Então um dia tudo será revelado, as coisas estarão no seu lugar, o que é certo vai ser certo, o que é errado vai ser errado. Hoje quem está fazendo o certo pelo errado vai ser julgado, e os nossos adversários vão ver. Os nossos adversários serão humilhados por aquele que eles sempre perseguiram. E por isso que ele fala para os discípulos, mesmo através da perseguição, pregarem, do versículo 27. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado aos seus ouvidos, proclamem dos telhados. Né? A ideia aqui é de fato dos discípulos proclamarem, falarem o que eles ouviram de Jesus, coisa que eles de fato fizeram e está narrado em Atos. Interessante que Jesus fala proclamar dos telhados, porque os telhados no Oriente eles eram planos, e era até comum, às vezes uma pessoa que queria falar para muita pessoa, para uma multidão, subir nos telhados para falar. Então ele está falando, preguem nos telhados, ainda assim,
falem do que eu estou falando para vocês, para todos. E Jesus continua, no versículo 28, ele fala mais um motivo pelo qual os discípulos não precisavam ter medo. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O que Jesus está falando nesse versículo? Basicamente, ele está falando que existem coisas mais valiosas e mais importantes que o sofrimento físico, porque a gente não é composto só de um corpo. Essa é a diferença do cristianismo. Diferente de outras visões de mundo, como por exemplo o materialismo, o racionalismo, que acreditam, por exemplo, que nós somos só, que tudo que existe é matéria e consequentemente tudo que existe é físico, palpável. O cristianismo acredita, os cristãos acreditam que nós não somos compostos apenas por um corpo físico, mas por uma alma também. Por uma alma, uma parte imaterial, uma parte espiritual. E que é nessa parte que reside, por exemplo, a nossa diferença dos animais, a nossa capacidade de pensar, de sentir, de desejar, de escolher, entre outras coisas, entre outras características que essa parte imaterial tem. Ainda que os adversários do Cordeiro podem nos fazer sofrer fisicamente, eles não podem matar a nossa alma. É isso que Jesus está falando. Só que ele fala assim: existe alguém que pode, e essas pessoas têm que temer. Essas pessoas têm que temer. Muitos pregadores nesse texto, muitas pessoas na verdade, eles acham que quem pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno é Satanás. E aí esses cristãos normalmente acreditam que Satanás ele seria uma espécie de rei do inferno, assim, que vai reinar no inferno. Tem a visão lá de Satanás com o tridente, assim, espetando as pessoas lá. Mas, quando a gente olha a teologia bíblica do Novo Testamento, Satanás é um ninguém. Quem tem o poder de destruir tanto o corpo quanto a alma e lançá-la no inferno é Deus. Não é Satanás quem é o Senhor do inferno, assim, que tem o poder de destruir as almas do inferno, mas o próprio Deus que tem esse poder. O próprio inferno, na verdade, é a ira de Deus sendo manifestada, sendo derramada nos pecadores que odeiam a Deus. Porque essa é a realidade. As pessoas normalmente têm duas visões erradas do inferno. A primeira é a ideia de que haverá pessoas arrependidas no inferno. A gente pensa assim, que a gente costuma pensar que o inferno vai ter um monte de pessoas, oh Deus, nossa, se eu tivesse me arrependido antes. Só que a gente se esquece, nesses momentos, que o próprio arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Então, se você se arrepende dos seus pecados, que bom, porque você é um cristão. O Espírito Santo está agindo em você. Só que no inferno não vai ter isso. No inferno vão ser pessoas odiando a Deus para sempre. É o lugar onde estarão as pessoas que odeiam a Deus. E Deus é tão bom que Ele preparou um lugar, inclusive para as pessoas que o odeiam. Inclusive para as pessoas que não suportariam ficar no céu, ao lado de Deus. Inferno na Bíblia não é questão de fé, é questão de desejo, de vontade. Afinal, no fim das contas, todo mundo vai acreditar em Deus. Lá no julgamento final, todo mundo vai estar acreditando em Deus. Não haverá ninguém ignorante. Então não vai ser acreditado ou não em Deus que vai fazer alguém se livrar, mas vai ser amar ou odiar a Deus. E esse é o ponto. É através da fé em Jesus, claro. E um exemplo claro disso são os dois ladrões na cruz. Porque, para quem não conhece a história, caso alguém não conheça, Jesus ele morre ao lado de dois ladrões. E desses dois ladrões, um se arrepende e um se mantém indiferente, até zomba a Jesus. E é muito claro esse ponto de que, de fato, um foi transformado e um continuou odiando a Deus para sempre. Odiando a Deus para sempre. O cara estava morrendo. Tipo assim, nem para ele dar o braço a torcer um pouquinho, assim, falar, talvez ele esteja certo, não. Ele preferiu zombar, ele preferiu falar assim, ó, se você é de fato Messias, desce dessa cruz e livra a gente também. O ladrão estava morrendo.
e preferiu zombar do Deus que estava sendo crucificado naquela hora. Enquanto que o outro ladrão, em humildade, falou: Senhor, ele falou assim, né, para o outro ficar quieto, porque de fato eles tinham razão para falar, mas Jesus não tinha. Ele fala: lembre-se de mim quando entrares no seu reino. E de fato o céu foi inaugurado com um ladrão. Então, esse exemplo é um exemplo claro de que calma aí, deixa eu retomei. Essa passagem é um exemplo claro de que as pessoas que vão para o inferno são pessoas que odeiam a Deus. Tem até, eu vou ler uma pequena citação aqui que fala um pouco sobre isso. Céu ou inferno tratam de amor e ódio. Você ama a Deus ou você o odeia? Ele lhe é desagradável? Você enxerga a sua arte e deseja que seu braço fosse longo o bastante para alcançar seu rosto? Você cospe e amaldiçoa como Nietzsche? Você trocaria de lugar com o ladrão condenado para poder vê-lo morrer e saber que o próprio Deus ouviu seus desafios? Então, o inferno é para você. O inferno é para você porque Deus é bom e reserva um lugar para quem o despreza até o final, um exílio eterno, um refúgio sem alegria para quem acumula culpa por toda a eternidade, um lugar em que a blasfêmia se renova a cada manhã, um lugar menos doloroso e menos terrível que a alternativa. A não ser que você mude, o céu, a Shekinah, a presença próxima da santidade flamejante, a presença do Deus Criador e o rosto da exaltada palavra, os ventos e fogo dessa tempestade de alegria, seria um inferno pior que o próprio inferno, uma queimadura pior que quaisquer chamas figuradas ou literais. Então, esse primeiro erro é bom comentar porque ele leva ao segundo. O inferno é um lugar de pessoas que odeiam a Deus. E exatamente por ser um lugar de pessoas que odeiam a Deus, é a ira de Deus que está sendo derramada lá. É Deus que tem o poder de lançar a pessoa no inferno, de destruir o corpo e a alma. É Ele que a gente deve temer. Por isso que eu acho errado dizer, por exemplo, que o inferno é a completa ausência de Deus. A gente pode falar que o inferno é a completa ausência, por exemplo, do amor, da bondade, da fidelidade de Deus, da misericórdia, mas não a completa ausência de Deus, porque Deus vai estar lá julgando os pecados daquelas pessoas que vão se renovar a cada manhã. Deus vai estar com sua ira santa, punindo aquelas pessoas que o odeiam. Quem pode então destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno é Deus. E nesse sentido, se você não é cristão, Deus é o maior dos seus problemas. Satanás e seus demônios, ou qualquer ordem demoníaca que seja, eles são o menor do problema para todo mundo. Porque se a gente estiver em paz com Deus, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Agora, se a gente não estiver em paz com Deus, aí nós temos um problema. E assim, se a gente estiver em paz com Deus e não estiver em paz com Satanás, está tudo certo. Agora, se a gente não estiver em paz com Deus, aí nós estamos em maus lençóis. Por isso que Jesus fala: há alguém que vocês devem temer mais do que qualquer sofrimento físico que vocês passarem. O Sócrates, ele tem um princípio ético muito interessante. Sócrates, ele foi um filósofo grego. Ele viveu cerca de 500 anos antes de Jesus, na Grécia. Ele fala assim: é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Porque quando você sofre uma injustiça, quem cometeu essa injustiça contra você vai ficar longe de você. Agora, quando você comete uma injustiça contra alguém, você vai ter que conviver com uma pessoa injusta para sempre, que é você mesmo. Você vai conviver com um injusto para sempre. Só que Jesus vai além desse princípio. Ele fala assim: é melhor sofrer qualquer tipo de injustiça do que cometer uma injustiça contra Deus. É melhor sofrer qualquer tipo de injustiça do que entristecer o coração do Senhor. Porque os homens não podem fazer nada. Eles podem destruir só isso daqui. Eles podem destruir só o corpo. Deus pode muito mais. Por isso que o nosso temor, como discípulo,
deve estar voltado para o Senhor e não para as realidades do mundo. E esse temor, quando a gente fala do temor de Deus, ele não deve ser um medo, né, paralisante, sim, mas uma reverência santa de Deus. O temor do Senhor é reconhecer Deus como Deus, é saber o nosso lugar e é saber o lugar de Deus, e é reconhecê-lo como Senhor, reconhecê-lo como Deus. Não é para a gente ter medo de Deus, nossa, eu pecava e cair um raio na minha cabeça. Não, é para a gente reconhecer Ele como Senhor. A gente reconhecer Ele como Senhor. E Jesus continua, versículos 29, ele vai falar sobre outros motivos para não termos medo da perseguição, que, novamente, para Jesus é um fato certo, algo que vai acontecer. Versículo 29, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. O segundo motivo, então, na verdade o terceiro, que Jesus apresenta para não termos medo, é porque Deus cuida de nós. E Jesus vai mostrar esse cuidado através de 2 exemplos. Ele vai falar, por exemplo, sobre o pardal, que na época era um bicho muito desvalorizado, tadinho. Desvalorizado em que sentido? O pardal, ele era um dos sacrifícios mais simples que poderia ser realizados no templo. Então, as pessoas vendiam pardais para fazer os sacrifícios que a lei requeria de certos pecados no templo. E eles eram muito baratinhos, né? O termo aí, que a NVI traz, é moedinha, mas a ideia era o masse, que era uma moeda na época que era o equivalente a centavos hoje em dia, assim, se a gente fosse equiparar. Então, mesmo o pardal, que era o menor animalzinho, Deus estava cuidando. Por mais insignificante que ele seja, nenhum pardal cai de uma árvore sem consentimento de Deus. E aí o argumento de Jesus é: se nenhum pardal que você compra com centavos lá na frente do templo cai sem o consentimento de Deus, quanto mais vocês, que são muito mais valiosos que os pardais. Nossas vidas estão na mão de Deus. E esse é outro motivo que Jesus apresenta aqui, para que nós não tenhamos medo da perseguição por sermos discípulos dele, que é uma certeza novamente. E o segundo exemplo é o dos cabelos, mostrando que Deus nos conhece até nos mínimos detalhes. Quem é casado aqui pode falar que conhece bastante sua esposa, pode falar, porque convive junto. Então pode falar, eu conheço bastante minha esposa, mas eu tenho certeza que você não sabe quantos cabelos tem na cabeça dela. Só que Deus, Ele conhece até isso. Jesus está dando aqui um exemplo quase que absurdo, assim, sabe? Quantos cabelos tem? Aquelas perguntas assim, quantos cabelos tem na cabeça dessas pessoas? Ninguém ia acertar. Mas está falando que Deus conhece até os mínimos detalhes, porque as nossas vidas estão inteiramente nas mãos de Deus. Inteiramente nas mãos de Deus. No sofrimento que passamos, nós devemos nos lembrar então que tudo procede da mão de Deus e que Ele está cuidando de tudo. Ele cuida de nós, Ele está no controle da situação. E aí Jesus, Ele vai continuando. E agora Ele traz uma promessa e uma advertência. No versículo 32, que diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui ele está falando novamente sobre a questão da perseguição e dos discípulos ficarem firmes. Ele fala, aquele que me confessar, eu vou confessar diante do Pai. Mas aquele que me negar, eu vou negar diante do Pai. E é comum, isso é normal do ser humano, a gente focar mais no aspecto negativo de tudo. E a gente deve, o aspecto negativo das coisas tem o seu valor também, é claro. Mas, nesse texto, normalmente, as pessoas focam muito na advertência. Você não pode negar Jesus.
que ele vai te negar. Isso é verdade, é o que o texto diz. Nós devemos ser firmes em nossa fé, como discípulos do Senhor, tendo a certeza de que a perseguição vai vir, mas de que Ele cuida de nós. E não podemos flexibilizar nossos valores e nossas crenças para nos adequar à sociedade, para sermos menos perseguidos. Nós temos que, de fato, confessar a Jesus. Só que as pessoas elas esquecem de um aspecto positivo dessa passagem, porque essa passagem apresenta uma promessa muito bonita de Jesus para nós. Nós temos uma promessa aqui, meus irmãos, e deveríamos nos alegrar com isso. Quem confessar Jesus aqui na terra, tem por certo que Ele mesmo confessará diante do Pai dos céus. Jesus garante isso, é uma promessa dele. Se você, em algum nível, está sofrendo ou sofre por causa da sua fé, por causa de Jesus, tenha certeza, o próprio Jesus prometeu que você vai ser recompensado. Você vai ser recompensado. Que Ele vai de fato te confessar sobre você diante do Pai. É por isso que nós devemos seguir a Jesus. Ele é um Deus que promete e cumpre as coisas. Vamos para algumas aplicações práticas desse texto. Algumas outras aplicações práticas, eu já fiz algumas durante a exposição, mas vamos para algumas outras. Uma aplicação prática muito interessante e que a gente vê muito infelizmente hoje em dia é que muitas pessoas acreditam que elas serão poupadas do sofrimento, poupadas da perseguição, um evangelho meio arco-íris assim, de que nós seremos poupados e que vai ser uma alegria a nossa vida, mas não é isso que Jesus está falando aqui. Uma vida cristã sem sofrimento é um cristianismo sem cruz. Uma das certezas que a gente pode ter na vida é que em algum momento, em algum nível, mesmo que seja um menor, a gente vai sofrer pela nossa fé. Mesmo que seja se negar a mentir para o seu chefe no trabalho, mesmo que seja não colar numa prova que você não estudou tanto, sabe que vai repetir, mesmo que seja qualquer situação, em algum nível a gente vai sofrer por ser cristão. A gente pode perder oportunidades, ou a gente pode ter sofrimentos mais severos, como acontece em outros países, sofrimento físico, famílias que abandonam seus filhos, ou coisas do tipo porque eles se tornam cristãos. Isso acontece hoje no mundo. E Jesus falou que isso ia acontecer. Então, se você é cristão, esses são os termos que você aceitou ao se tornar cristãos. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, e essa deve ser a meta da nossa vida, nós vamos sofrer, assim como Ele sofreu. E essa é a segunda aplicação prática que eu quero trazer. Que Jesus, Ele não está falando algo impossível de fazer, ou que Ele não viveu. Às vezes, por exemplo, pode ter o caso de você trabalhar num lugar e uma pessoa te pedir uma coisa muito difícil, aí você pensa, poxa, nem essa pessoa fez isso, ela quer que eu faça. Só que Jesus, Ele não está te pedindo algo que Ele não passou. Ele não está te pedindo algo que Ele não passou. Não está sendo pedido nesse texto e no resto da Bíblia nada além do que Cristo ensinou e viveu. O chamado é para nós e ele é possível de ser feito. É possível da gente suportar as perseguições como discípulo, é possível da gente discipular outras pessoas, visando com que elas pareçam mais com Cristo, porque o próprio Jesus viveu dessa forma, o próprio Jesus sofreu essa perseguição. Ele deu um exemplo, sofreu em nosso lugar. Ele não fala como um chefe chato, ele fala como alguém que sofreu. Ele fala como alguém que sofreu. Um outro ponto é que essa deve ser a meta da nossa vida, nos parecermos com Jesus, inclusive nos sofrimentos. Que nós possamos passar pelo discipulado, tendo em vista essa semelhança com Jesus, tendo a semelhança com Jesus como meta. A meta de todo discipulado é essa. Quando você está discipulando uma pessoa, você tem que pensar sobre isso.
essa pessoa deve ser mais parecida com Jesus. Como eu posso ajudar essa pessoa a ser mais parecida com Jesus? Porque o discípulo não é maior que o seu Senhor, mas basta a ele ser igual ao seu mestre. Então, quando vocês forem discipular alguém, lembre-se dessa meta. Qual que é a meta final? Quais são os resultados esperados do discipulado? Que os discípulos se pareçam com o seu mestre. Não é à toa, irmãos, que Jesus é como nós. Não é à toa. Deus Pai e o Espírito Santo, eles não têm um corpo. Eles são espírito. A Bíblia fala que eles são espírito. E nós provavelmente não vamos conseguir ver Deus Pai e o Espírito Santo, inclusive no céu. Só que Jesus é homem, com um corpo humano que ele não abandonou na ascensão. Vocês verão eu descer da mesma forma que eu subi. Mas um corpo que ele detém até hoje. Inclusive com as cicatrizes que ele escolheu manter, para deixar seu exemplo para nós, seus discípulos, de que assim como ele sofreu, nós sofreremos também. Mas porque ele sofreu, ele também é um Deus que pode consolar o nosso sofrimento. Se algum de vocês aqui está sofrendo por amor a Deus em qualquer nível, por querer se parecer com Jesus, fiquem firmes e busquem auxílio no rei que se fez plebeu, naquele que deixou um trono para nascer uma manjedoura, naquele que foi esbofeteado, zombado, espancado e que morreu numa cruz sangrenta. As cicatrizes dele podem falar com você hoje, podem te consolar. Entregue toda a sua dor a ele e assista a ser esmagada pela alegria que ele tem em amar. Discipulado para nos parecermos com Jesus. Esse é o caminho, a meta e o resultado da nossa vida. Mesmo através do sofrimento, mesmo através da dor. Ele passou por coisa muito pior, para que pudéssemos ter a honra de sermos seus discípulos. Vamos orar. Glória a Deus por isso. Senhor nosso Deus, querido amado Pai, obrigado por enviar seu Filho Jesus ao mundo para morrer em nosso lugar, mas também para deixar o exemplo perfeito de como nós deveríamos viver, para deixar o exemplo perfeito de como nós devemos viver e como nós devemos ensinar os outros a viver. Obrigado, Jesus, por ter vindo e suportado tamanha humilhação por amor a nós, por amor a pessoas que seriam seus inimigos se o Senhor não tivesse nos resgatado. Obrigado, Jesus, por deixar o exemplo, inclusive nos seus sofrimentos, que foram infinitamente maiores do que qualquer um que nós possamos passar em nossas vidas. Nos ajude a suportar os nossos sofrimentos por amor a Ti, de forma que nós possamos ser consolados em nossa dor. Como o Edward Chilito uma vez falou, só o Deus que sofre pode ajudar. Nenhum Deus tem feridas para conversar com as nossas, somente você, Senhor. Então, Senhor, nos ajude a sermos cada vez mais parecidos com você. E nos ajude a, em nossos discipulados, em nossas amizades, fazermos com que as pessoas cada vez mais se pareçam com você. Obrigado, Senhor, por ser um Deus tão amável e tão gracioso. É somente por teu nome que eu oro. Amém.